Olá, meninos do sexto ano. Vamos desvendar um assunto interessante? Então vamos lá. O nosso assunto de hoje vai retratar a seguinte pergunta: fato ou boato? E aí, alguém já tem uma ideia do que nós vamos falar hoje? Que gênero que trata especificamente dessa questão? Então vamos lá, venha comigo que eu vou já lhe explicar o que quer dizer esse fato ou boato, ok? Então, eu estou falando do gênero notícia, isso mesmo, algo que todos nós gostamos de saber, especialmente quando é uma boa notícia, né? E nós estamos ávidos por uma boa notícia, precisamos com muita vontade entender e aceitar as notícias, só que nem sempre elas são boas, então nós temos que estar preparados. E aí eu vou começar falando de uma notícia. Eu vou falar de uma notícia de um personagem muito interessante que a maioria de nós gosta, que é um gatinho. E esse gatinho virou notícia, é notícia. Gato medroso que não desce há 8 anos de árvore ganha casa e vira atração turística na cidade de Minas Gerais, certo? Então nós temos aqui a primeira notícia sobre esse cidadão, o senhor gatinho aqui, ok? Gatinho apaixonado sobe em árvore após briga com gata. Olha aqui outro fato, outra notícia sobre ele. E a última notícia diz o seguinte: bombeiros resgatam gato em árvore de 50 metros de altura em São José. Então aqui nós temos, para a abertura desse nosso gênero textual, né, nós temos aí 3 notícias que remetem a um mesmo personagem, a um gato, tá? E aí nós vamos estar entendendo o que é essa notícia, por que nós devemos aprender sobre ela, como nós devemos estar nos relacionando com ela. Então aqui nós vamos já entender. Afinal, o que são notícias? A notícia é um gênero textual muito presente no nosso dia a dia. É por meio dela que ficamos sabendo dos acontecimentos, devido retratar um fato acontecido recentemente, levando em conta a veracidade dos fatos. Então, aqui nós podemos dizer que a notícia ela é de suma importância para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós, como eu já disse, gostamos de receber notícias, e notícias boas, com certeza. Para nós entendermos melhor, né, que essas notícias circulam em qualquer meio, nós vamos entender que elas também têm que ser recentes, tá? Não adianta você chegar com uma notícia que já foi ultrapassada, porque o foco principal desse gênero é ser recente, é levar em conta os fatos, tá? E mais do que levar em conta os fatos, é entender que esses fatos, se eles são verídicos ou não, se eles são verdades ou mentiras, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos aí recebendo a todo instante notícias, e muitas vezes nós temos que analisar, verificar a fonte, quem foi que falou sobre essa notícia, quem escreveu, qual é o jornal, qual é a rede que ela circula, se é uma rede de confiança ou não. E nesse sentido aqui a gente vai entender a importância da notícia no nosso dia a dia, a importância da notícia para a comunicação, tá? E aí nós vamos ver que essas notícias, elas têm que estabelecer relações características, tá? Então, toda notícia, ela deve ter uma característica. Então, o gênero notícia, ela vai ter que ser o quê? Ele vai ter que ser o quê? Um texto de relato, onde a pessoa vai contar um fato com muita precisão, tá? Com muita habilidade, e esse relato, ele vai ser escrito pelo jornalista, pelo redator, e assim sucessivamente. Além dela apresentar esse relato, e esse relato tem que ser verídico, tá? Não pode ser inventado, porque ele corre o risco de sofrer sérias consequências. Ele tem que apresentar um discurso direto ou indireto, tá? Onde a fala do personagem ela vai ser transcrita da forma que ele falou ou não, tá? O gênero notícia, ele é um gênero jornalístico, tá? Vai circular especialmente em colunas de jornais, tá? Em rede de televisão que se apropria especificamente desse gênero jornalístico. Ele é um gênero curto, tá?
Não é um texto imenso, muito grande, não. Ele é um texto bem curto, mas objetivo, tá? Ele vai ter essa característica, ele é curto, mas ele tem que ser claro e objetivo. Nada de ficar enrolando para falar uma coisa que ela é objetiva, é prática. Então, o gênero notícia tem essa característica também. O gênero notícia apresenta a característica de ter as fontes diversas. O que são as fontes? São as pessoas, são os documentos, são os recursos que vão fazer com que a sua notícia tenha maior veracidade, que as pessoas leiam e tenham confiança no que estão lendo, tá? E aí, nesse sentido, a característica básica da notícia ela vai estar sendo traçada a partir desses elementos aí. É um texto de relato simples, não é muito longo, vai apresentar discurso direto ou indireto, tá? É um gênero jornalístico, tá? Também é um gênero que geralmente ele é escrito de forma curta, mas é claro e objetivo. Apresenta as fontes, que são as pessoas, tá? Os documentos. E apresenta os parágrafos, tá? Dentro dos parágrafos nós vamos estar encontrando o lead. Qual é a função desse lead? Nós vamos já saber aqui à frente, tá? Então aqui nós vamos encontrar o lead, é onde vai estar contendo as informações básicas da notícia, tá? Para isso nós precisamos entender que esse lead ele vai responder algumas perguntas. Precisa ter todas essas perguntas para ser uma notícia, para que esse lead esteja completo? Não necessariamente, tá? Mas é basicamente o que a gente tem que encontrar são essas perguntas aqui. Podem até surgir outras, mas essas aqui são as mais comuns. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então vamos entender um pouquinho sobre essa parte aqui, onde vai ser chamada de lead, que é a primeira parte do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo da notícia, tá? Nós vamos chamar de lead, que é onde vai conter as informações básicas, as informações que não podem faltar. E aí nós vamos estar encontrando o quê? O que aconteceu? Quem foi que causou? Quem é que está envolvido na notícia? Quando foi que isso aconteceu? Onde? Onde é que aconteceu isso? O fato. Como que aconteceu? Por que aconteceu? Então, essas 6 perguntas, elas vão nortear toda a notícia. Elas que vão dar determinação para que o leitor entenda como é que aconteceu a notícia, o fato que aconteceu na notícia, quem foi a vítima, quem foi o causador, quando aconteceu isso e por que aconteceu. Então, basicamente, a notícia ela vai estar estruturada. E como vocês podem ver a imagem aqui, né, nós temos uma notícia. Onde está aquele povo barulhento? É uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma notícia. Aí nós temos o título, né, que é a manchete. Depois nós temos o subtítulo. E logo embaixo nós temos a notícia propriamente dita. E é isso. O gênero notícia, creio que seja bem fácil de entender. E aí nós vamos estar somente estudando, recapitulando, para que nós possamos entender os seguintes gêneros que vão vir, tá? Então é isso, gente. A nossa aula de hoje termina por aqui. Bom estudo para todo mundo e fique com Deus.